Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reservas para pais e filhos. Bora lá? Gente, não é um assunto muito confortável, tá? Não é um assunto muito legal. Vocês viram que eu estou fazendo um fundo lá, uma reserva para a mesada dos filhos. E é muito comum a gente fazer a reserva para os nossos filhos, porque a gente pensa no futuro dos nossos filhos. Mas a gente nunca pensa no futuro dos nossos pais, porque parece que está tudo bem. Mas eu vim trazer tristes notícias dizendo que não está. Muitos dos nossos pais não tiveram organização financeira. Muitos dos nossos pais, eles não confiaram no INSS, achando que quando chegasse na velhice, quando chegasse a vez dele se aposentar, ele que trabalhou a vida toda, iria ter aposentadoria digna, de que ia cobrir todos os gastos e ia manter o padrão de vida que ele teve até ele trabalhar. Quero te dizer que a realidade não é essa, tá? Mesmo que alguém se aposente hoje com exatamente aquilo que ganha, e isso já é bem difícil, tá? Porque tem muitas perdas aí, às vezes perde insalubridade, perde alguma gratificação se você for funcionário público, é comum ter uma perda, tá? Você perde o vale alimentação, às vezes o vale transporte, para quem ganha dinheiro e usa de alguma outra forma. Então é normal que quando você se aposenta, você já ganha menos do que você consegue trabalhando. Muitos aposentados hoje em dia se veem obrigados a trabalhar para fazer essa reposição de valores. Outra coisa que eu quero falar também é o seguinte: a inflação do que você consome, e isso tem a ver com alimentação, remédios, consultas médicas, qualquer coisa que você use, até mesmo, sei lá, internet, ela reajusta muito mais do que o valor do teu salário mínimo, do que a tua aposentadoria reajusta. E todo aposentado sente isso na pele. Nossos pais não pensavam nisso. Poucas pessoas fizeram uma reserva ao longo do tempo para se aposentar. Poucas pessoas pensaram durante a sua vida, como é que eu vou dizer, ativa, né? Quando tinham força de trabalho, em guardar um pouco para lá no futuro ter. E hoje em dia, o número de aposentados e o número de idosos cresce a cada dia. E como é que faz? Aí os filhos têm que ajudar. Às vezes fazendo uma complementação de renda, às vezes ajudando com cesta básica, às vezes pagando uma consulta, às vezes pagando um remédio. Os pais precisam dos filhos. Outra hora, em outro momento da vida, os pais ficam idosos e necessitam de cuidados médicos. E aí, o que fazer? A maior parte dos filhos trabalha e não tem tempo para cuidar. Você tem dinheiro para pagar um serviço de enfermagem? Você tem familiares que possam cuidar e parar a sua vida? Você vê que você vai precisar de dinheiro para cuidar do seu pai? Porque a enfermeira que vai cuidar desse idoso não trabalha de graça. Enfermeira, isso que eu não estou falando em fisioterapia, não estou falando nada sobre isso. Mas um cuidador de idosos não trabalha de graça. E aí? Como é que faz? Eu vou um pouquinho mais além. E se você não tiver ninguém para cuidar? Você vai colocar num asilo? Você sabe quanto custa um asilo hoje em dia? Olha, por experiência pessoal, nós fizemos uma pesquisa a respeito de valores de asilo. Não foi para o meu sogro nem para os meus pais, tá? Gira em torno de 4 mil. Tem uns fundos de quintal que você consegue por 2, mas 4 mil, tem uns por 10 mil.
Tudo depende da qualidade do tratamento que você vai ter nesse residencial para idosos. E também exatamente do apoio que esse idoso vai precisar. Se é só um cuidado normal de enfermagem ou se ele está acamado e aí precisa de enfermagem 24 horas, enfim. Aí os valores mudam. Se ele se alimenta por sonda, tu precisa de nutricionista. Você precisa do alimento especial para sonda, que são as bolsas. Isso tudo é gasto. Se tem um familiar teu que consegue parar de trabalhar para cuidar desse idoso, acho que você deveria pensar em pagar minimamente um salário mínimo para esse familiar que não está trabalhando. Porque ele está sacrificando o tempo dele e está sacrificando a aposentadoria futura dele. Então, acho que você deveria se organizar para pagar alguma coisa para essa pessoa. Só a sugestão. Estou colocando em você, e a ideia do vídeo é justamente essa, é ter essa conversa com vocês sobre o futuro e o presente, pensando que vocês também vão ser idosos um dia. E que seria muito bom se você conseguisse se aproveitar agora para se preparar para o futuro. As pessoas falam muito sobre independência financeira e eu busco isso também. Isso é uma meta minha. Ter a liberdade de dizer não, ter a liberdade de trabalhar porque quer trabalhar em algo que você gosta e não ter que engolir os sapos que todo mundo tem que engolir. Isso é o sonho de todo mundo. Mas ninguém fala no final da jornada. Ninguém fala que você precisa também ter dinheiro para ter dignidade. Isso é dignidade, gente. Ninguém fala que você precisa se preparar. Então, eu estou trazendo uma reflexão para você como filho, para você como pai, para que você avalie suas metas, já que nós estamos em fechamento de ano, para que você avalie as metas de 2025, se você não tem que começar a pensar, ou amadurecer essa ideia, ou trazer isso como eu trouxe, não que eu seja a dona da verdade, mas tem um Sinking Fund lá que chama Ajuda Sogro, Ajuda Pai e Mãe. Eu não tenho dinheiro para aportar agora, mas tá lá. Eu olho para aquilo lá e eu penso, preciso me mexer nisso aqui. Porque depois a conta vem. E aí não vai ser 50, 100 reais que eu vou aportar por mês. Vai ser 2.000, vai ser 1.000. Tá entendendo? Bom, esse vídeo não é para ser deprimente, é para ser uma fonte de inspiração para você. Então, se você gostou, ou se você acha interessante, ou se você quer continuar a conversar sobre isso, deixa aí o seu comentário, deixa a sua experiência, deixa a sua troca. Que a comunidade do YouTube, ela abraça a todos e cresce junto. Certo? Um beijão e até a próxima. Bye, bye.